E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer algo mais informativo, não vai ser aquela coisa de ensinar algo, dar dica, vai ser mais um vídeo que eu quero tornar como um quadro mensal para a gente poder estar se informando do que está acontecendo na economia e o que está impactando os nossos investimentos, que é o mais importante. Então fica até o final, porque tá cheio de informação nesse vídeo. Vou falar de dólar, vou falar de cripto, vou falar de bolsa brasileira, bolsa americana. E no final de cada sessão eu vou fazer uma conclusão, principalmente no final do vídeo eu vou fazer uma conclusão de como a gente tem que começar a responder com relação a tudo isso que está acontecendo, né? E nem tudo é o fim do mundo e nem tudo é as mil maravilhas no mundo dos investimentos, já para adiantar. Então é isso, né? Já dá o like aí, se inscreve, tá? E bora pro vídeo. Aqui vou começar por ele, né? O dólar, moeda forte. Como vocês podem ver aqui, dólar no último mês valorizou um pouco, no ano valorizou muito, né? E chegou a bater mais, hein? Chegou a bater 6,20, 6,30, não foi? E ainda assim tá mais de 16% no ano, né? Loucura. Aqui, o que eu coloquei aqui também, pessoal, é esse DXY, que é o índice do dólar perante as outras moedas fortes, né? Pelo mundo, porque daí dá pra gente ter uma noção não só do real em relação ao dólar, mas também do dólar em relação a ele mesmo, assim. E um fato interessante é justamente que o dólar ele se desvalorizou 4% no mês, mas ainda assim, perante o real, ele se valorizou. Para você ver quão ruim está a situação do real, principalmente nesse último mês, e quanto ele tem se desvalorizado, né? Google tira do ar a ferramenta de cotação do dólar após o ofício da AGU. Né? Isso aqui aconteceu depois que teve aquele problema da cotação no Google que subiu do nada. E aí a AGU fez esse ofício e o Google, pela dúvida, tirou, né? Não tem mais. Se você pesquisar lá cotação do dólar no Google, você não vai achar. Nossa moeda não existe mais na ferramenta de pesquisa do Google. Só uma curiosidade, né? Bom, falar agora de commodities. Importante saber também de commodities, vou falar por quê. Aqui, se vocês verem a situação justamente do ouro, da prata, né, que são metais preciosos, digamos assim, que servem como reserva de valor, vocês vão ver que no último ano e até no último mês tem aumentado muito, né? O que que isso quer dizer? Insegurança do mercado. Então tem muito gente grande, muito banco central comprando ouro, fazendo reserva, enquanto que, por exemplo, metais e outras commodities como lítio, como você vê aí que é feito para usar bateria, tá caindo muito, né? Porque teve um excesso de oferta e a demanda diminuiu. E justamente período de que tende a entrar em recessão ou incerteza, todo mundo começa a fazer reserva e produz menos, né? Todo mundo tem medo de produzir e não dá resultado. Então é interessante por isso, né? Porque você olhando para as commodities, você já tem uma noção de qual etapa da economia a gente está, né? Se é um momento de desenvolvimento, de medo, de recessão, e você vê que a gente está no momento de medo, né? Talvez indo para uma recessão, né? Eu vou chegar lá ainda. Aqui, como eu falei, né, o mercado de lítio estava com uma super oferta aí depois do boom de carro elétrico e tudo mais, teve muita empresa abrindo para produzir lítio, né? E agora tem muita gente com medo e freando um pouco a produção, até a demanda está baixando e por isso causou essa queda brusca aí de mais de 30% do lítio no ano. Petróleo importante, o petróleo está no último mês caindo 5%, no último ano caindo 12,8%, bastante. Isso aqui, pessoal, é importante porque vocês vão ver aí, eu vou mostrar, a inflação do Brasil só em fevereiro foi mais de 1%, acho que foi 1,3%. Vai estar lá no. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E, cara, foi muito alta. E se isso aqui, esse petróleo, tivesse num preço estável, não tivesse caído o que caiu, preço do frete também que eu vou mostrar pra vocês, tivesse se mantido também, essa inflação seria muito mais alta. Ou seja, o Brasil tá aumentando a inflação dia após dia e porque o cenário internacional nessa questão de inflação está ajudando muito. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Se esse cenário mudar aqui, pode ser que a inflação do Brasil dispare, né? Então o governo teve muita sorte aqui. 3 pontos, né? Dólar que se estabilizou de novo, petróleo caindo, frete de mercadoria caindo. Então tá aí o preço. Petróleo caindo, como falei. É a mesma coisa, teve excesso de oferta e medo da questão das tarifas aí, impostas pelo Trump. Aqui o que eu falei também, pessoal, frete de mercadoria. Vocês podem ver que, por exemplo, o exemplo aqui pós-pandemia subiu a mais de 5 mil esse índice aqui. Esse aqui é o preço do frete do container, para vocês saberem. Ou seja, tudo que é varejo basicamente é transportado em container aqui no mundo.
Então, depois eu vou até ver se eu coloco aí na tela a porcentagem do comércio que é transportado por navio em container, né? Acho que é mais de 90%. Eu não vou afirmar agora, mas eu vou botar na tela aí na edição. E justamente, isso é muito importante porque esse preço aqui, ele influencia muito em tudo que a gente consome. Se esse frete sobe, a mercadoria vai subir, não tenha dúvida. E pode ver que do ano, desde a pandemia, teve o pico aqui. Depois de 2023 baixou bastante, voltou a aumentar no passado e agora voltou a cair, né? Como eu falei, por isso que a inflação também não disparou tanto aí no Brasil. Agora, falar de Bitcoin, né? O que todo mundo tá falando aí hoje em dia. É, Bitcoin no mês, né? Aquele apavoro, caindo 13%, né? Muita gente aí se apavorando. Mas, pessoal, no ano tá subindo 15%. Então, assim, tá meio que no lucro ainda, né? Bastante até. Aí, como eu falei, o índice de medo tá bom pra comprar, tá em medo. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa sexta-feira, mas essas imagens eu coloquei quarta ou quinta-feira. Provavelmente vou estar publicando vídeo sábado, domingo, segundo, não sei. Mas não deve mudar muito esse cenário. Inclusive, acho até que deve cair mais em relação aos preços que eu tô colocando aqui pra vocês. Mas aqui, pessoal, dois indicadores muito bons se vocês são adeptos de criptomoeda, né? O medo e ganância. Se tá com muito medo, é bom para comprar. E se tá com muito ambição, não é bom para comprar. E o múltiplo de Mayer, né, que ele faz basicamente uma comparação com o preço atual e os preços dos últimos 200 dias, se eu não me engano. E aqui justamente está falando que o múltiplo de Mayer, em média, fica em 1,30. Então, se está abaixo desse número, quer dizer que está barato em relação aos preços anteriores. E óbvio, né, tem seus riscos, então você tem que tomar suas próprias decisões em relação a isso. Aí aqui a notícia, né, que o índice de medo e ganância das criptos atingindo o nível mais baixo desde setembro, né? Junto com todo o mercado, né? É outra notícia também aí de criptomoeda, medo extremo. Aqui tem até uma notícia do Nassim Taleb, que para quem não conhece é quem escreveu o livro Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, todos esses livros aí muito bons, fala muito sobre a questão da psicologia, né, dos investimentos, a questão da tomada de decisão, né, o que move nossa mente com relação a isso, os fatos, né, como a gente lidar com os fatos, né, que são vem da sorte, o que vem da lógica. Enfim, né, ele chama Bitcoin de Ponzi. Ponzi, para quem não sabe, é um esquema onde um ativo só se valoriza pelo aumento da demanda sobre ele. Ele está dizendo que o Bitcoin não tem valor e que o aumento do preço do Bitcoin basicamente é mais gente querendo comprar, né? Como se fosse uma pirâmide. Aí, por curiosidade, né, o Changpeng Zhao, que é o fundador da Binance, ele lembra quando ele falou, né, que um dia a queda de 100 mil dólares para 85 mil dólares viraria notícia, né? Isso quando o Bitcoin ainda estava 23 mil. Que é justamente uma ironia, né? O pessoal sempre tá falando que o Bitcoin vai cair muito, vai falir, né? Não vai existir mais, vai a zero, mas isso faz parte do Bitcoin, né? A volatilidade, mas que no longo prazo ele realmente está ganhando valor. E aí a conclusão, né, do Bitcoin é isso. Medo extremo, pessoal, oportunidade de compra. Se você acredita, compra. Né? É o momento agora, não é quando todo mundo estiver falando bem. Agora sim, hein? Agora vamos para o Brasil. Vamos ver o que está acontecendo no nosso país. O show de horrores vai começar agora. Brasil. Tá, aqui eu botei três índices importantes: Ibovespa, IDIV e FIX, né? Ibovespa, a bolsa de uma maneira geral brasileira, e DIV, empresas que pagam dividendos, então vai medir as empresas mais sólidas e as empresas que provavelmente você está investindo para ganhar renda passiva, que é as que eu mais defendo, e o IFIX, que é de fundo imobiliário, né? No mês, vocês podem ver que Ibovespa caindo um pouco, o IDIV caindo um pouco também, fundo imobiliário aumentou bastante, né? Porque caiu bastante também, né? Como vocês podem ver no ano, tá caindo 5%, Bovespa caindo um pouco menos no ano, 3%. E o IDIV no ano subindo 3%, ou seja, no médio prazo o IDIV está indo bem. Assim, óbvio que a inflação no Brasil está alta, então não dá para dizer que é um ganho real, mas comparado com os outros aqui ativos, as empresas pagadoras de dividendo estão indo bem. Uma curiosidade triste aqui, né? Eu sempre falo que é importante você ter a mente do investidor internacional, porque a gente fala muito de investir no Brasil, mas o Brasil tem uma representatividade muito baixa no mercado internacional de ações, né? Olha só aqui eu coloquei um ETF que se chama EWZ, que investe na bolsa brasileira, só que ele está cotado em dólar. Então aqui também a gente vê a valorização cambial, né, dos ativos brasileiros. Você vê que, como eu falei,
A bolsa brasileira em real, acabei de mostrar pra vocês aqui, tá caindo menos 3%, né, o Bovespa. Só que em dólar, cara, no ano tá caindo menos 24%. Então, assim, tá ruim a situação. Dá pra ver que basicamente no cenário internacional, investir no Bovespa nesses últimos tempos está sendo praticamente perder dinheiro, né? Mas, enfim, só para abrir o olho de vocês, quando tomar essa decisão de alocação, lembrem que investindo em real você vai sofrer com a desvalorização do real. E aquela eterna promessa, né? A gente investe no Brasil sempre pensando que algum momento o rumo vai mudar. E realmente, se o rumo mudar, vai ter uma grande assim margem de lucro, de valorização, porque as empresas brasileiras estão bem descontadas. Aí notícia, né? Show de horrores, Petrobras reverte lucro e tem prejuízo de 17 bilhões de reais no quarto trimestre. Complicada. Banco do Brasil lucrando, né? Como sempre, as empresas grandes, bancões, governo como o do Lula sempre ganhando dinheiro, né? Ah, tá aqui, que eu tinha colocado o PL do Bovespa, achei que não. Mas, como vocês podem ver, estamos aqui, PL atual 9,5, né? Mas na média histórica aí 10,9, então a gente está descontado, né? Bom momento para comprar, se você acredita no Brasil. Então, tá aí. Eu tô comprando pouco, mas a maioria dos meus investimentos estão lá fora, para ser sincero. Mas momento de oportunidade. E acho que ainda vai cair mais. Porque a Selic deve aumentar mais, porque a inflação está aumentando mais. Então a bolsa deve cair mais. Aí, como eu falei, taxa de juros no Brasil 13,25%, né? O mundo todo estava baixando juros. O Brasil acho que é o único local onde a gente voltou a aumentar juros, né? Entre todos os países desenvolvidos e emergentes. É uma situação triste, né? É mais dívida, é menos motivação para investir, porque você vai deixar o dinheiro no mercado de ações que está caindo. Como eu acabei de mostrar, se na renda fixa seu dinheiro vai valorizar 13% ao ano. Então é complicado. Aí a próxima reunião do Copom para decidir se vai aumentar ou diminuir ou manter a Selic vai ser 18 e 19 de março, praticamente junto com a do Fed nos Estados Unidos, que eu vou mostrar para vocês. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas basicamente, pessoal, para aumentar ou diminuir a Selic, o que o Banco Central toma como métrica é basicamente taxa de desemprego e inflação. No Brasil, taxa de desemprego está diminuindo, que para esse contexto aqui é ruim, e a inflação está aumentando. Então, eu acredito que vai aumentar mais ainda a taxa Selic, né? Infelizmente, realidade do Brasil. Aí a inflação no Brasil, né? Acumulada em janeiro de 25, 4,56. Essa inflação aqui já subiu, porque como eu falei, em fevereiro foi mais de 1%. Então, provavelmente o acumulado do ano aí, do último ano, né, que passou, já deve estar mais de 5%. A meta do Banco Central era 3%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Então, mesmo a tolerância para cima de 1,5% seria 4,5%, né? Já está estourando, já estava estourando em janeiro, aqui como vocês podem ver, e agora estourou mais ainda. Já começamos o ano estourado na meta da inflação, né? Só para constar aí. A inflação de fevereiro fica em 1,31%, a mais alta para o mês em 22 anos. Mercado financeiro projeta inflação de 5,68% em 2025. Aí taxa de desemprego no Brasil caindo, né? Um número duvidoso, né? Porque tem aquela polêmica aí do Bolsa Família, né? Que tem muita gente que não está buscando emprego porque recebe Bolsa Família, então sai da conta aí de desempregados. E isso aí é complicado. É complicado por dois motivos. Primeiro que é um dado que fica falso. E segundo que o próprio Banco Central perde argumento para diminuir a Selic, porque precisa de um maior desemprego para ter menos consumo para diminuir a Selic. Então acaba sendo que um tiro no pé também do governo fazer isso. Mas é bonito, né, informar que a taxa de desemprego está caindo, né? E um governo tem que ser político, né? Principalmente esse. Aí, a avaliação do governo caindo, despencou na realidade no começo desse ano, né? Até por isso teve uma alta de leve no Bovespa aí no começo do ano também, contrariando o resto dos mercados. Foi muito por isso também, pela queda da popularidade do governo, né? Então sempre que o Lula fala alguma bobagem, ou alguém do governo fala alguma bobagem, algo que enfraquece a popularidade do governo,
dá pra ver que o mercado fica otimista aqui no Brasil, né? É quase que uma lógica, assim, direta, né? Indireta, no caso. Aí, Datafolha, 24% aprovam o governo Lula e 41% reprovam. Bom, agora vamos lá, né? Estados Unidos. Vamos ver o que está acontecendo com o principal mercado do mundo. Bom, como vocês podem ver, né, nos Estados Unidos realmente queda forte no mês passado no S&P 500, menos 7%, na Nasdaq, que é mais tecnologia, menos 10%, e as empresas pagadoras de dividendos, menos 1%. É sempre menos volátil, né? Mas, como vocês podem ver aqui, no ano vinha se valorizando muito, né? Mais 8% S&P 500, mais 8,5% Nasdaq, né? E as empresas pagadoras de dividendos, né? Quase que no neutro, né? Mais 1%. Inclusive, eu vou comentar agora na conclusão, mas isso é muito também, em parte, uma correção, né, galera? Uma correção do mercado, porque estava realmente tudo muito super valorizado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o preço-lucro das empresas dos Estados Unidos. Vocês vão ver que estava em patamar alto, né? Derretimento da Tesla reflete o cenário conturbado das Big Techs, né? Aqui só um exemplo, mas todas as grandes caíram muito aí nessas últimas semanas. Aí falando da Apple também com insegurança com relação às tarifas, né? Que deve ter um aumento de custo de produção, então esse aumento de custo deve ser repassado aos produtos. Aí Nvidia, mesmo com o lucro saltando 80%, as ações caem mais de 8%, né? Porque justamente é uma questão de correção, estava um pouco supervalorizada, e o medo da recessão, né? Depois das falas do Trump e tudo mais. Aí a notícia S&P 500 ainda não tocou a mínima da correção atual, como eu falei, e a notícia aqui lá fora falando que Estados Unidos deve entrar em recessão dentro dos próximos 3 meses, né? É possível, vamos ver. Aí o índice de medo e ganância do mercado americano, né? Medo extremo, ou seja, estamos entrando num bom momento para investir na bolsa americana. Aproveite o medo, invista. Aí, como eu falei para vocês, o índice preço-lucro da bolsa americana, podem ver que estava bem acima aqui da média, né? Dos últimos 10 anos. E agora voltou a cair um pouquinho, começou a cair, né? Pode ser que seja o começo de uma recessão, né? De um bear market, que o pessoal fala. E aproveitar a oportunidade. Se realmente foi isso, vai ser uma boa janela para voltar a investir, porque estava realmente tudo muito super valorizado, né? Aí a taxa de juros nos Estados Unidos, né? US Fed Funds Interest Rate, pode ver que está diminuindo, né? Como é a tendência de todos dos bancos centrais, né? Não é como aqui no Brasil que voltou a aumentar. Então agora está em 4,5%, né? A próxima reunião do Fed 19 e 20 de março. Deve manter, vou mostrar aqui, mas na outra em junho deve baixar, deve voltar a baixar. Aqui a inflação dos Estados Unidos caiu, né, no acumulado aí em fevereiro, isso é bom, né? Mais um sinal pro Fed atingir a meta que acho que é de 2%, 2,5% por aí. Bom, então os Estados Unidos aí na tendência de realmente continuar diminuindo a taxa de juros, né? Isso é muito bom para o mercado de ações e para a economia no geral. A inflação ao consumidor dos Estados Unidos sobe 0,2% em fevereiro, menos que o esperado. Isso é muito bom. Você vê no Brasil subindo 1,31%, nos Estados Unidos só 0,2%. E aí, como observação, alívio temporário, né? Devido à pressão das tarifas de Trump. Pode ser que realmente volte a aumentar, mas vai ser um aumento pontual. Não acredito que seja algo sustentável, porque a tarifa vai estar lá, vai aumentar em um patamar os preços, mas não é a mesma coisa que o governo está tomando uma decisão que vai ser obrigada a emitir dinheiro por um período de tempo, né? Aí a taxa de desemprego dos Estados Unidos aumentando, isso é bom para diminuir a taxa de juros, porque você diminui o consumo, é menos gente com dinheiro e a inflação baixa, né? Óbvio que isso são características pontuais, né? Porque a inflação, ela vem da aumento da base monetária, né? Da impressão de dinheiro, mas isso é bom para o Fed diminuir os juros, né? Socialmente falando é ruim, mas quando você tem um aumento de desemprego, você tem menos gente com dinheiro, menos gente gastando e um consumo diminuído. Isso acaba diminuindo a inflação, que é um dos pontos que o Fed leva em consideração para poder diminuir a taxa de juros. Então, bom sinal para os Estados Unidos, ou seja, desemprego subindo de leve e a inflação caindo, ou seja, bons indicadores para o Fed baixar a taxa de juros dos Estados Unidos nas próximas reuniões. Talvez não na próxima, mas na de junho. Aqui no rate cut, né, não vai ter corte em março, provavelmente. Aqui falando que a inflação ainda
permanece acima do alvo, né? Apesar de ter vindo baixa. E talvez os juros se mantenham mais altos por mais tempo. Mas também tem outras notícias aqui falando, né, que corte de juros pelo Fed em junho é mantido como uma previsão aí dos operadores, né? Por causa da inflação que baixou e o desemprego que também aumentou, né? Aqui, Fed deve reduzir juros em junho após dados de desemprego levantarem possíveis sinais de alerta, né? Os Estados Unidos, agora nos últimos meses, criaram muita vaga de trabalho, mas foi abaixo do esperado. Bom, pessoal, e aí a conclusão, né? O que está acontecendo? Um crash? Crise a caminho? Recessão? Bom, acho que a queda atual de todos os ativos que está acontecendo, criptomoeda, se deve a três fatos, né? O primeiro, a taxa de juros está alta já por 2, 3 anos. Então, mesmo que o Banco Central aumente taxa de juros, no momento existe a notícia, os preços caem dos ativos, obviamente, porque todo o mercado precifica com antecedência, mas o real efeito nos lucros das empresas acontecem ao longo do tempo. E 2, 3 anos de juros altos para as empresas é difícil. Então, é algo que está começando a bater. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, medo de tarifa, né? Medo de, não das tarifas, mas do resultado que elas vão ter, né? Todo mundo está com a incerteza do que vai acontecer. Então, muita gente prefere não investir ou prefere vender e esperar o que vai acontecer. Então, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, correção. Ou seja, estava tudo muito supervalorizado. Todas as empresas praticamente de tecnologia, mais ainda, estavam bem supervalorizadas, né? As 7 maiores lá estavam tomando conta disso. É tanto que quando uma cai, os índices caem bastante também. Então, o que está acontecendo agora é meio que uma correção, além de essa resfriamento da economia, né, por causa das novas políticas e também por causa da consequência, né, da taxa de juros alta já por muito tempo. Então, pessoal, o que eu penso? Esse é o momento que a gente está entrando agora, vai ser de oportunidade. Então, se você investe mês a mês, continue investindo. Se você tem um dinheiro a mais, separe e vá investindo ao longo desse ano, porque vai valer a pena. O momento de investir é esse, é o momento da oportunidade. Então, a gente tem que aproveitar. Outro ponto importante também de ressaltar, pessoal, é que o que está acontecendo agora é algo meio que inevitável e esperado. Porque eu até anotei aqui o ciclo, né? Que basicamente a gente teve a pandemia, que teve muita emissão monetária. Então, teve a inflação, aumento de preços, né? Porque você aumenta a base monetária, sem ter produtividade, você aumenta o preço e gera inflação. E depois, para controlar a inflação, qual a ferramenta que o governo tem? O Banco Central, no caso, subir a taxa de juros, ou seja, tornar o dinheiro caro, o crédito caro. Então, para poder diminuir o consumo, né? Quando você faz isso, você tem mais gente deixando de investir em negócios, porque fica conveniente você investir na renda fixa, é segura e vai ficar mais rentável, e menos gente investindo em empresas. Além disso, do movimento dos investidores, também tem a própria dívida das empresas que é lastreada na taxa de juros. Então, além de perder investimento, as empresas também têm um aumento da dívida. Seguindo essa lógica depois, os negócios ficam menos lucrativos, porque a dívida aumenta, menos gente investindo, os resultados ficam ruins, então as empresas têm menos dinheiro, têm que cortar gastos, e aí começa a cortar gastos com a questão do emprego. Se criam menos vagas de trabalho, então o desemprego tende a aumentar, e aí justamente a gente entra num período de menos consumo que tende a diminuir a inflação. Então aí se completa o ciclo. E é justamente esse momento que o mercado americano está enfrentando agora. Ou seja, a inflação está começando a baixar, taxa de desemprego aumentando um pouquinho. Então é algo que era meio que necessário, esperado, para a taxa de juros voltar a diminuir. Inclusive, muita gente fala que uma recessão tende a vir quando a taxa de juros começa a baixar. Na realidade, é meio que o contrário. O Fed e os bancos centrais só baixam a taxa de juros quando eles têm sinal de que a economia está enfraquecida. É o inverso, né? Então, por exemplo, o Fed agora só está tomando a decisão de que pode baixar em junho, por exemplo, porque eles estão vendo que o desemprego está aumentando e a inflação está caindo. Então, na realidade, é uma coisa que move a outra. Bom, seguindo a apresentação aqui, eu adicionei também mais notícias interessantes aí pelo mundo. Bom, aí a principal notícia da Europa para mim, a eleição na Alemanha, né? A maior economia da Europa, né? A máquina da Europa. E veio por muito tempo sendo governada por um governo de esquerda, né? SPD, né? Que teve como vencedor esse partido de centro-direita, né? A CDU, que
É engraçado você ver a notícia como ela é dada, né? Direita radical tem votação recorde. Direita radical. E depois no decorrer da notícia fala que é centro-direita, né? Mas, ok. Agora tem um porém aí, né? Esse partido de centro-direita é o mesmo partido da Angela Merkel, que foi a que adotou as políticas que hoje, muitas delas, levaram a Alemanha à situação que está hoje, né? E eles votaram agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. O partido que realmente era de direita era esse AfD, que seria a alternativa para a Alemanha, que inclusive é o partido que o Elon Musk estava apoiando direto aí no Twitter, né, no X. Vou até ver se eu vejo, coloco algum de exemplo aqui, algum que ele fez. E eles tiveram muita votação, cresceram muito. É tipo dizer uma comparação assim, só pra gente ter uma noção, um MBL da vida aqui no Brasil, né? Seria esse partido AfD. Eles apoiam muito, inclusive, também a questão da deportação, né, de imigrantes, que é um problema grave na Alemanha e na Europa. E, enfim, cresceram muito, mas não ganharam. E você é de pensar, pô, se esse partido ganhou, eles vão fazer a coalizão com a AfD. E não, a CDU está querendo fazer coalizão com o partido de esquerda, ou seja, eu diria até que esse CDU é quase que um PSDB comparado aqui no Brasil. Se diz de direita, mas na realidade é aquela galera centrão que tá mais para fazer a política velha do que realmente melhorar a coisa, né? E como eu falei, a política e economia da Alemanha é muito importante porque é a máquina da Europa ainda e afeta muito os outros países também, né? Aí Trump diz que considerará tratado livre de comércio com a Argentina, né? Enquanto no Brasil a gente está arranjando problema. Na Argentina aí Milei conseguindo ter boas relações aí com o Trump, isso é muito bom para a economia da Argentina. E no Brasil tá aí, né? Número de brasileiros com alta qualificação bate recorde nos Estados Unidos. Número é maior que a soma entre 21 e 22. Ou seja, tem gente sendo deportada? Tem. Agora, quem é legal e quem tem qualificação e vai para trabalhar, não tem nenhum problema. E o resumo do Brasil é isso aí hoje em dia. Quem pode sai, quem não pode fica. Infelizmente, essa é a realidade. Aí vistos emitidos para brasileiros altamente qualificados nos Estados Unidos, né? Só aumentando, principalmente desde o começo do governo Lula. Inclusive, até um fato engraçado. Eu tava tirando meu visto logo após o período das eleições. Lembro quando eu entrei em contato com a empresa que faz a intermédio ali entre você e o consulado, eles falaram que depois das eleições tinha aumentado muito a demanda para tirar o visto. Então, realmente é um fato de que depois das eleições muita gente quis sair do país, quem podia, né? E é uma frase final aí pro vídeo, né? Que é basicamente a frase falando que você deve comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, né? Que é justamente para você se aproveitar do caos agora e comprar tudo barato, né? Não esperar que tudo vire notícia para poder estar comprando. E como conclusão, pessoal, eu queria falar que tudo que está acontecendo, que o pessoal chama de crash, crise, possível recessão, é algo que era esperado, algo que é meio que necessário para que a roda da economia continue girando. Então, taxa de desemprego aumentando de leve nos Estados Unidos, inflação caindo, taxa de juros deve cair, a economia deve voltar a se desenvolver mais forte. Bom, Brasil mal, né? Inflação voltando a aumentar, desemprego caindo, a taxa de juros deve continuar subindo, ou seja, ruim. E a conclusão é que todos esses preços caindo hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é uma oportunidade. Então, se você investe, continua investindo. Se você tem um dinheiro a mais, vai investindo aos poucos ao longo do ano, porque acho que até o final do ano deve voltar a aumentar, deve voltar a crescer o mercado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante informação até. Eu vou tentar fazer esse tipo de vídeo uma vez por mês, pelo menos, pra gente ficar informado de tudo que tá acontecendo. E é isso. Se gostou do vídeo, curte. Se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. E também comenta aí sua dúvida, sua pergunta, que eu vou estar respondendo. Como eu tenho um pouco inscrito ainda, respondo na hora. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E também, se vocês ainda tiverem perdidos de onde investir, como investir, eu tenho... Meu primeiro vídeo foi, assim, a base fundamental que você precisa saber para começar a investir em renda passiva. Então, se você não assistiu, vou deixar aí provavelmente no final aí na tela, vai aparecer esse vídeo. Tá ok, pessoal? Até a próxima e valeu!